Todo day trader se pergunta, o que é mais lucrativo, operar fluxo ou operar gráfico? Eu vou te explicar tudo direitinho nesse vídeo, então me acompanha e fica até o final. Definitivamente, esse vai ser um dos guias mais completos que você vai ter com relação à visão de se operar fluxo ou gráfico. Eu vou dar aqui para você a informação de todo o lado positivo e o lado negativo, tanto do fluxo quanto do gráfico. Sim, eu já tomei a minha decisão, eu opero de uma única forma. Para quem me acompanha há muito tempo aqui no canal já sabe, mas eu vou longe aqui e vou dizer para vocês. Muitos operadores de gráfico criticam fluxo, e muitos operadores de fluxo criticam gráfico. Existem aqueles que operam os dois, como dizem, o melhor de dois mundos. Será que dá para operar os dois? No final eu vou colocar para vocês a minha experiência operando das duas formas, aonde eu consegui ser mais consistente e lucrativo, e para além disso, as mais de várias conversas que eu tive com diversos day traders que operam fluxo e diversos day traders que operam gráfico. Melhor do que te explicar a diferença de um e para o outro e também conseguir colocar o lado positivo e o lado negativo é trazer para você não só a minha experiência, mas de diversos operadores day traders que operaram as duas modalidades. Então me acompanha até o final, no final vai ter a cereja do bolo. Vamos começar falando do fluxo. Vamos tirar o elefante da sala, pessoal. Primeiro, mitos e verdades. O grande mito que eu venho falar de fluxo é: os bancos e as tesourarias operam fluxo? Infelizmente, pessoal, infelizmente não. E antes que você comece a falar, quem é esse cara para falar que banco não opera fluxo? Eu tenho certeza que banco opera fluxo. Eu sou Adriano Silva, analista CNPIT, exatamente isso que você está ouvindo, e eu tenho aqui nesse canal mais de um ano day trade na conta real. Ah, isso tem a ver com bancos e tesourarias. Eu tenho mais de 6 anos de experiência nesse mercado e também, ao longo desse processo, para tirar o meu CNPIT, eu encontrei diversos operadores de tesourarias e bancos, sim, e eles operam gráfico, em sua grande maioria, o tempo gráfico de 15 minutos. Mas isso, quando a gente fala de gráfico, a gente vai mergulhar um pouco mais. Calma, que tem lado positivo para o fluxo também. Pois é, pessoal, ao longo desse processo todo que eu tive nessa jornada para tirar o CNPI, eu encontrei alguns operadores que programam robô de day trade. E os robôs HFT, os robôs de alta performance, sim, em sua grande maioria são programados em cima de informações extraídas do fluxo. Tem ali coisas, alguns elementos gráficos, algumas informações do gráfico, mas sua grande maioria são tirados de fluxo. Então, um ponto positivo para você que gosta de fluxo. Mas a gente tem mais a ser dito. Pois é, pessoal, os defensores de fluxo vivem dizendo que o fluxo é oriundo do pregão ao vivo. Eu vou aqui trazer para vocês a imagem de como era o pregão ao vivo. Ou seja, lá aquela gritaria, aquele pessoal fazendo oferta de compra e de venda, aquele telefonão vermelho gigante do lado. Então sim, tá? O fluxo ele é muito dessa informação de como era o pregão ao vivo. É como se fosse um pregão ao vivo, só que eletrônico. Então tá aí mais um ponto positivo para quem sempre fala bem e gosta de operar fluxo. Para finalizar essa parte de mitos e verdades e tirar o grande elefante da sala aqui, vou dizer para vocês, não, o fluxo não antecipa o movimento. Se você analisa gráfico, se você opera gráfico, os dois andam em conjunto. Claro, se você está ali no detalhe, olhando todas as informações e movimentações do fluxo, você vai notar de repente uma movimentação que empurre para um dos lados a tendência do gráfico, tá? Mas a parte visual, sim, também acontece no gráfico. Então, o gráfico só replica o que está acontecendo no fluxo. Os dois andam juntos. Essa é uma grande falácia. Mas agora vamos no detalhe do que é positivo e o que é negativo de se operar fluxo. Se eu posso elencar aqui para vocês duas ferramentas poderosíssimas do fluxo, sim, eu diria o Times and Trades e o book de ofertas. Essas ferramentas vão possibilitar você de analisar ali quem são os principais compradores, os principais vendedores, quais são os maiores players a estarem posicionados em ambas as pontas e como é que eles estão andando com relação às negociações de toda essa informação oriunda do fluxo. Ali você pode ver acontecendo no momento que está ali as negociações, no momento que as ordens estão sendo fechadas, inclusive os grandes gaps que acontecem no mercado. Você consegue ver tudo no detalhe. Essa é a parte boa e vou dizer para vocês, são duas ferramentas de extremo poder para você conseguir analisar toda essa movimentação. Claro, gente, tem muito mais, tá? Se você analisar uma tela de fluxo, você vai conseguir notar que dentro dessa tela de fluxo tem uma série de informações que você consegue ali analisar. As grandes ordens, as principais ordens a serem colocadas, os pontos onde tem os maiores lotes a serem colocados, os principais comprados, os principais vendidos dentro de todo esse universo do fluxo. E a partir dali, dessa análise de dados, você começa ali a encontrar os pontos onde você vai se posicionar. Um grande ponto negativo aqui do fluxo é que a grande maioria dos operadores de fluxo sempre tem um elemento gráfico para analisar a maior tendência, o maior movimento. Mesmo porque no fluxo você não consegue fazer essa análise, porque é informação puramente numérica, tá? Exige ali um volume de atenção muito grande. Um dos grandes benefícios do fluxo é você, de repente, ter diversos tipos de operações a serem inseridas durante o dia. E o fluxo é muito usado, não quer dizer que é só usado para isso, mas é muito usado para
movimento de scalping. O que é scalping? É a negociação que você entra com um lote grande, mas que você pega um movimento pequeno do gráfico. Justamente do gráfico não, né? Do movimento do preço. Justamente objetivando ali trazer um grande recurso financeiro. O grande problema é claro, quando você entra numa ponta que não vai a seu favor, se você não sair daquela ponta logo, você pode tomar um prejuízo grande, porque os lotes de operação dentro do fluxo são grandes, tá? Outro ponto de atenção a ser tomado é que como os robôs de HFT são programados em fluxo e são feitos para negociações curtas, negociações de tiro curto, eles estão disputando justamente com você, ser humano, analisando uma série de dados. Então isso é importante de trazer para vocês. Esses são os pontos de alerta que eu tenho para trazer para vocês com relação ao fluxo e ao gráfico. Vou dizer para vocês que o maior ponto negativo que eu tenho para dizer com relação ao fluxo é, quando você está operando fluxo, o volume de dados é absurdo, o volume de informações a serem tomadas é gigante. Chega a atingir o limite, eu vou dizer para vocês, até ultrapassa o limite de um cérebro humano a poder conseguir compilar todas aquelas informações. E como você está disputando com robôs HFT que operam estratégias de tiro curto, estratégias de scalping, é muito problemático. De repente, ali numa situação que o mercado começa a vir contra e você tenha que sair, ele possa voltar a favor da sua negociação, você pode ali executar muitas operações correndo o risco de entrar no conhecido e famigerado overtrading, que é uma série de operações a serem executadas num curto espaço de tempo, levando você a uma destruição de capital gigante. E a depender de quanto você paga na sua taxa de corretagem, de quanto você paga de tarifa para o B3, aquele custo operacional fica absurdamente enorme, comendo inclusive qualquer lucro que você possa ter no decorrer do dia. Então esse é o ponto de atenção que eu diria para vocês do fluxo. E como a gente falou de custos e gastos aqui, é importante citar Toro, parceira do canal, e te oferece para você conseguir operar sem necessidade de ativar RLP, tanto para mini contrato de índice quanto para mini contrato de dólar a custo zero, sem necessidade de ativar RLP. Para além disso, se você operar com 4 mini contratos dentro do mês, você ganha o Profit Chart Pro gratuito. Agora vamos mergulhar nesse universo absurdo que é falar de gráfico. Vamos mergulhar no gráfico. Pois é, pessoal, hora de tirar aquele elefante da sala no gráfico também. E um dos grandes elefantes que tem na sala com relação ao gráfico é: antes do pregão eletrônico, ninguém operava gráfico. Essa é uma das maiores falácias. E aqui eu tenho que trazer, claro, o pai dos candlesticks, Morihisa Roma. Esse cara que operou trade de arroz futuro no século XVIII, nos anos de 1800, ele desenhava os candles num papel para entender ali o volume de negociação. E todo mundo que opera gráfico sabe, o corpo do candle é um movimento de abertura e fechamento do preço. E ali você tem as máximas e as mínimas sendo pavio. Naquela leitura do candle ele entendia como é que estava o comportamento da negociação de arroz, sabendo assim se dentro da informação que ele recebia, ele ia operar comprado ou vendido. Então, antes do pregão eletrônico, sim, já operava um gráfico, e esse é um dos grandes exemplos. Uma das místicas que eu já tirei aqui para vocês é com relação aos bancos. Sim, os bancos operam gráfico. Eu não vou dizer para vocês em sua grande maioria, mas sim, todos eles analisam gráfico no tempo gráfico de 15 minutos, que é o que eles gostam de olhar. Então, se você for nos grandes bancos, grandes tesourarias, os grandes players do mercado, eles vão sim olhar gráfico, não só pela simplicidade que tem em se analisar gráfico, mas também pela absorção de informação, que no gráfico é diferente do fluxo. Como eu disse para vocês, um cérebro humano para processar aquele volume enorme de informações tem grande problema. É menos estressante e mais simples. Esse é um dos grandes motivos, e eu estou falando para você com experiência de quem já conversou com diversos operadores também, quando eu estava fazendo todo o processo para tirar o CNPIT nos bancos e nas tesourarias. Isso eu quero pincelar para vocês. Também é importante dizer que sim, a informação que chega no fluxo, assim como eu falei para vocês de fluxo, também é replicada no gráfico. Então ela não vai chegar primeiro no fluxo, mas você que de repente usa as duas informações, usa o melhor dos dois mundos, consegue de repente ver um volume grande de negociação acontecendo no fluxo e replicar isso no gráfico. Sempre vai ser um volume grande de negociação no fluxo replicado no gráfico para que você consiga ali tomar uma direção de tendência? Não! Mas é uma forma que os operadores gostam de enxergar esse movimento todo. Então as informações que chegam no fluxo vão ser replicadas todas, 100% no gráfico, porque o gráfico é formado de dados de negociação. Então essa é uma outra mística, uma outra falácia a ser dissipada com relação à informação nesse vídeo de qual é melhor, fluxo ou gráfico, nessa nossa informação com relação às melhores formas de se ganhar dinheiro no day trade. Hora de falar do lado bom e do lado ruim de se operar gráfico. Sim, antes de dizer para você já deu o like no vídeo? Porque um vídeo desse merece seu like, sem esquecer que você também tem que se inscrever no canal. Claro, maratonar a playlist Arriscando a Própria Pele. É a playlist onde tem todas as minhas operações. Sou eu operando day trade na conta real, sempre com mais de um ano de operação day trade na conta real. E tem um vídeo aqui no canal, que é o vídeo do meu resultado de um ano operando day trade na conta real, o qual você consegue ver a data da operação executada e você consegue ver inclusive o vídeo
você mesmo possa auditar. Vídeo esse que já está na playlist aí, Escando a Própria Pele. Então confere e vamos dar sequência. O lado bom de você operar o gráfico é que visualmente é muito simples de você enxergar o movimento do preço. Não só o movimento do preço quando ele está acontecendo, mas a tendência que o preço vai tomar. E são 3 tendências que você consegue identificar. A tendência lateral, quando o mercado está consolidado, a tendência de alta, quando o mercado está para cima, e a tendência de baixa, quando o mercado está em queda. Isso faz com que fique muito simples a sua visualização e qualquer um consegue entender minimamente o que está acontecendo com o preço. Claro, você tem padrões, você tem ferramentas que te ajudam a analisar, mas você tem ali facilmente uma visualização desse tipo de operação. E como eu disse também no fluxo, vou replicar aqui para vocês para o gráfico as ferramentas mais poderosas. São basicamente 2. Primeiro, volume financeiro, você consegue ali ver o volume financeiro em crescente ou decrescente. Segundo, as médias móveis, são uma das ferramentas, se não a ferramenta mais poderosa para você identificar uma tendência no mercado de alta, uma tendência de baixa, uma tendência de consolidação. Apesar de você olhar e falar, não, Adriano, mas é simples, você vê ali, você vê o mercado subindo, você vê o mercado caindo, você consegue identificar, mas se você vê o mercado, de repente, sugerindo um movimento de alta num ponto de consolidação, a média móvel vai te apontar, ou se de repente ele está subindo contra um movimento de tendência, a média móvel vai te ajudar com isso. Então a média móvel é uma das ferramentas mais poderosas e ela, em conjunto com o volume financeiro da negociação, vai conseguir te entregar isso muito mais fácil. Então eu vou dizer para vocês, essa é a grande beleza de se operar o gráfico. Qual que é o ponto negativo de se operar o gráfico? Existem diversos padrões possíveis de serem operados, mas ele entrega padrões falsos. Esse é o ponto negativo. E quanto menor o tempo gráfico, mais padrões falsos ele vai entregar. E eu vou dizer para vocês, tá? Um outro ponto que chama muita atenção, se você for operar scalp pelo gráfico, pode ser um grande problema. Por quê? Você vai ter que operar um tempo gráfico muito pequeno, como o tempo gráfico, por exemplo, de 1 minuto. Aquele tempo gráfico entrega diversos padrões, e diversos padrões falsos. Se você pegar uma região de consolidação, é bem possível que você comece a perder muito dinheiro naquele tipo de operação. Por isso que é mais indicado você operar scalp utilizando fluxo. Isso não quer dizer que no gráfico não funciona, quer dizer que é mais indicado você operar usando fluxo. Para quem opera gráfico, claro, tem que buscar um movimento mais elástico do preço. Então, claro que você vai operar numa situação como essa, tendência. Se você operar consolidação, você vai ter que ir estreitando o movimento, estreitando o ponto que você vai buscar o seu lucro nas suas operações. E aí tá a beleza do lado positivo e a beleza do lado negativo de operar o gráfico, para que você possa entender. E agora é aquela hora um pouco azeda, a hora de eu dar a minha opinião com relação ao fluxo e ao gráfico. Claro, como grafista você tende até aquele viés. Será que ele vai dar uma visão com relação ao gráfico melhor que a do fluxo? Não, não é nada disso. Vou trazer não só a experiência de ter tentado operar fluxo, mas também as conversas que eu tive com diversos operadores de fluxo e a minha experiência, claro, de operar gráfico. E de tudo que eu falei para vocês aqui, o mais importante é, eu vou dar a minha visão e não só a minha visão, a experiência que eu tive tentando operar fluxo e conversando com outros operadores de fluxo. E calma, se você é de fluxo, não fique irritado não, tá? Eu vou aqui trazer informações o mais precisas possível, porque eu tenho um monte de amigo que opera fluxo e eu não quero que eles fiquem bravos comigo depois. Mas a minha experiência de operar fluxo não foi positiva, não. Toda vez que eu estava executando as operações em fluxo, eu acabava no final escolhendo um player que estava comprando um ativo ou vendendo um ativo, justamente pela dificuldade de entender para onde o mercado ia com aquele volume total de negociação, principalmente quando se tratava de índice dólar. Por quê? Muitas vezes eu via ali um player comprando no mini índice, vendendo no mini dólar, travando a operação, e eu não conseguia contabilizar tudo aquilo ao mesmo tempo, de forma rápida, a ponto de eu conseguir tomar uma decisão e depois eu ver que eu tomei uma decisão errada, porque de repente ele está ali perdendo. E claro, os grandes players, os big players e também as grandes instituições, os grandes bancos perdem dinheiro no mercado, porque se alguém ganha, alguém tem que perder. E não é só pessoa física que jamais ia conseguir sustentar todo aquele volume de negociação. É um big player brigando com outro big player. Pensa que você tem ali os adultos brigando na sala, e nós somos pessoas físicas, apenas crianças ali olhando o que está acontecendo. A gente tem que tomar cuidado para não estar no meio do tiroteio, no meio da porradaria e ser alvejado e se machucar no meio de tudo aquilo. Isso é importante citar para vocês. E calma, se você não gostou do exemplo de sermos crianças olhando adultos brigarem, pense o seguinte, você está num Velho Oeste, num bang bang, você está assistindo aquilo, você não vai estar no meio do tiroteio. Esse é o problema. Quando eu tentei operar fluxo, tinha muita informação, muita coisa acontecendo, eu ficava mais cansado, mais estressado e tinha mais dia de fúria por conta disso. O fluxo não foi bom para mim. Quando eu conversei com amigos meus e outros traders que operavam fluxo,
no final eu chegava a uma conclusão muito parecida com a minha. Normalmente eles escolhiam um player, tá? E iam com ele, justamente pelo volume de informação, ou o volume de cansaço depois de tanto analisar fluxo. O lado bom é que muitos deles diziam: ah, Adriano, às vezes 9, 10 da manhã eu já terminei o meu dia porque eu consegui pegar um volume absurdo de negociação. E às vezes 9, 10 eu estava com o meu capital completamente destruído porque eu perdi muito dinheiro em diversas negociações. Eu já aconteceu relatos de amigos meus que operaram do meu lado. Como eu disse para vocês, já operei um corpo de traders que ele estava operando fluxo em 9,5. O cara tinha feito mais de 30 operações. Um overtrading absurdo. Ou seja, aquelas operações de scalping acabou destruindo o capital dele naquele dia. Óbvio que ele não quebrou, mas perdeu muito dinheiro. E foram dias que aconteceram não só uma vez, mas algumas vezes, justamente pelo estresse que é de se operar fluxo ou pela sua situação emocional no momento de se operar fluxo. O que no caso, para mim, o gráfico foi muito mais simples, porque ele entregou uma informação de tendência, uma informação que eu conseguia compilar numa leitura mais simples. Óbvio, você tem ali os seus momentos de operação gráfica que você tem que analisar diversos dados, tem que se preparar antes do mercado abrir, você vai esperar muito para aparecer uma operação, fato. Mas uma vez que você dominou a estratégia que você está operando, eu sempre reforço aqui, opera uma única estratégia para ser simples, você consegue chegar lá. E sempre tem aqueles híbridos, os que operam alguns elementos gráficos e alguns elementos de fluxo. E vou dizer para vocês, já conversei com traders que têm esse tipo de operação, e nenhum deles é banco, tá? Já vou dizendo para vocês, já vou adiantando, o banco normalmente foca realmente mais no gráfico do que no fluxo. Raramente ele tem alguma opinião, alguma visão ou algum ponto de vista com relação a fluxo. Mas, trazendo aqui para vocês esse ponto de vista, é aqueles que operam os dois. E aí, de repente, tomam sua decisão no movimento do mercado de explosão de direção e consegue pegar na parte inferior, na ponta inferior, na parte pequenininha ali do movimento do preço, um movimento mais elástico e estender esse movimento e pegar muitos pontos ali. Então eu vejo muito operador híbrido fazendo isso. Minha opinião, para ser bem claro, é: gente, se está funcionando, se você já opera fluxo, segue a vida. Se você já opera gráfico, continua por aí, tá te dando lucro. Se você opera os dois, maravilha. Mas, se eu for dizer para você que é iniciante, para escolher um tipo de operação, se for para você começar, começa pelo gráfico, vai ser muito mais fácil, muito mais simples, você vai conseguir ter uma leitura muito mais tranquila com relação ao movimento do preço. E aí depois, se você não se sentir bem, não se sentir confortável de ter testado diversos setups e nenhum, de repente, para você ter dado certo, vale aí você estudar um pouco de elemento de fluxo. Ponto importante de você conhecer os elementos de fluxo, e aí vale a pena conhecer, é para ter uma noção de como funciona. Esse foi o meu objetivo quando eu comecei a fazer alguns cursos de fluxo. Eu tentei operar, já tinha experiência no gráfico, claro, mas tentei operar fluxo, fiz alguns cursos com relação a fluxo para entender como é que funcionava o mercado, aprendi algumas das ferramentas, foi legal, mas não foi vantajoso para mim. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, e como eu sempre falo no final dos vídeos aqui, vou deixar um vídeo maneiro para que vocês possam acompanhar no final desse. Até o próximo dia de trade. Até o próximo Day Trade.